Olá, sou o delegado Mário Leone e hoje nós vamos conversar sobre o golpe militar de 64 e uma ditadura que durou 21 anos. Pois bem, então sempre digo que eu tenho muito orgulho de ser filho da classe trabalhadora, pai petroleiro, que sempre esteve envolvido com com o movimento sindical, mãe servidora pública, secretária. Por outro lado, é com muito pesar que eu digo que sou também filho da ditadura, porque nasci em 1974, uma ditadura que durou 21 anos, uma ditadura que se sustentou através do arbítrio e sempre foi muito constante, muito recorrente nas conversas de família, o quanto a nossa família foi marcada pelo golpe militar. Eu tenho um tio Enio Batista Mendes de Carvalho, que foi advogado, foi deputado estadual na Bahia e foi cassado pela ditadura militar. Eu tenho a recordação de minha mãe sempre falando quanto que a minha tia, minha avó, a família se angustiava quando ele passava dias, às vezes, desaparecido. Ele se envolvia muito, ele era muito comprometido com o movimento estudantil, então sempre que tinham manifestações de estudantes, ele apoiava, ele participava, às vezes passava dias sem ter como se comunicar com a família. Isso tem muito a ver com aquele momento de repressão, né, de censura, censura aos órgãos de imprensa, censura aos artistas também, muitos que foram inclusive exilados. Nós temos o exemplo de Caetano, Gil e tantos outros. Meu pai, ele disse que é um sobrevivente, porque quando estourou o golpe, ele estava dentro da Petrobras e um mimeógrafo imprimindo panfletos considerados subversivos para aquela época. Né? Alguns camaradas vieram, quando perceberam a presença dos militares já se aproximando, foi que avisaram e ele conseguiu evitar uma prisão, mas em que pese ele não ter vivido isso na pele, muitos camaradas viveram isso, né? O sequestro, a tortura. Muitos não estão aqui para contar a história porque foram assassinados. Muitas famílias reivindicam inclusive os corpos dessas pessoas que até hoje estão desaparecidas. Então, esse é um período de arbítrio marcado pela censura, marcado pela intolerância, pelo sequestro, pela tortura, pelo assassínio. Algo que a gente precisa repudiar. E aí é muito fácil defender ditadura em uma democracia, como fez Bolsonaro nesses quase 30 anos como deputado federal. E como presidente agora também ao incentivar, fomentar as Forças Armadas a comemorarem em seus quartéis esse golpe. Né? Uma mácula para a nossa história, para a história da democracia no nosso país. É importante, então, enfatizar o quanto esse governo, eleito democraticamente, representa uma ameaça. Porque a ideologia que eles buscam implementar está nessa mesma linha de horizonte de uma ditadura que a gente pode dizer que ela ainda pulsa no nosso país, através da realidade que a gente verifica nas periferias, da tortura de jovens negros e pobres, do genocídio de jovens negros e pobres, a truculência policial. Né? Nossa polícia é a polícia que mais mata e a que mais morre também nessa política perversa, já fracassada, como já demonstramos, de guerra às drogas. E é por isso que nós reivindicamos a desmilitarização da segurança pública, que, lamentavelmente, o que o Moro, através do seu pacote anticrime, propõe, não faz esse enfrentamento de forma alguma. Ao contrário, busca conferir brechas na legislação para que a pobreza e os movimentos sociais sejam ainda mais criminalizados. Isso abrange também os nossos sindicatos, para que sejam ainda mais criminalizados. A possibilidade de uma avaliação muito mais subjetiva por parte dos magistrados, no que diz respeito aos famigerados autos de resistência,
Muitos se tratam de verdadeiras execuções que nós vimos acontecer nas periferias do nosso país. Isso é algo muito grave. Então, tudo que está sendo proposto hoje e a forma como esse governo se apresenta, desde o período de campanha, e já com todo o histórico que a gente vê, que a gente conhece muito bem, do Bolsonaro, que não representa nenhuma mudança para o nosso cenário político, que ele está aí há 30 anos, como político profissional, digamos assim, inflamando ódio contra negros, contra mulheres, contra LGBTs, contra a esquerda desse país, chega ao cúmulo de afirmar que o nazismo foi uma ditadura de esquerda, né? Então, é lamentável que tentem deturpar o que foi realmente a ditadura militar no nosso país, algo que não deve ser de forma alguma comemorado, motivo de comemoração, ao contrário, né? Devemos reviver isso como temos revivido ao longo da semana, inclusive na LES, o deputado Irã Barbosa teve a iniciativa de convocar uma audiência pública onde sobreviventes da ditadura puderam dar os seus relatos das torturas que sofreram, dos sequestros, das consequências que muitos trazem marcados no corpo e principalmente na alma. O que é lamentável. Então é preciso que isso seja vocalizado, é preciso que a gente manifeste a nossa indignação, que a gente não pode aceitar que as ruas, os colégios públicos ainda ostentem nomes de ditadores, né? Desses generais que contribuíram para esse estado de coisas que perdurou durante 2 décadas no nosso país. Então a gente não pode permitir. É importante revisitar os tempos de chumbo para que a gente possa se insurgir contra isso, contra a ameaça que esse governo representa à nossa democracia, e para que a gente não possa permitir o retrocesso, que esse governo do retrocesso possa cercear as nossas liberdades individuais e coletivas que foram conquistadas com muita luta. A gente precisa fazer valer a memória desses homens e mulheres, trabalhadores, estudantes, intelectuais, artistas, que lutaram contra a ditadura, que lutaram pela democracia, não é? É importante ressaltar isso. Defender a ditadura em democracia é fácil. Difícil foi ter lutado contra a ditadura pela democracia nos tempos de chumbo. E a gente precisa fazer valer a memória desses heróis, muitos anônimos, heroínas, heróis, muitos anônimos, que se insurgiram contra esse estado de coisas. Existem muitos mitos em torno da ditadura, de que naquela época não havia corrupção. Isso é uma grande falácia. A ditadura militar levou o nosso país à bancarrota, né? Por conta da má gestão do dinheiro público. A questão é que naquela época a imprensa era amordaçada, não haviam órgãos que pudessem fiscalizar os abusos cometidos por quem geria o Estado brasileiro naquela época, mas muitas pessoas enriqueceram nessa época, né, sem que houvesse a possibilidade de denúncia, algo que hoje isso é possível que se fiscalize, que se denuncie e que os responsáveis sejam efetivamente punidos. A ameaça comunista, isso nunca se concretizou no Brasil através de guerrilhas. Quando o golpe aconteceu, o Brasil passava por um momento em que havia um presidente eleito democraticamente, que trazia, inclusive, para o povo brasileiro muita esperança. A guerrilha aconteceu já no período ditatorial como uma resistência, como uma frente de resistência ao arbítrio e à truculência da ditadura militar. E, infelizmente, lamentavelmente, quem seguiu por esse caminho não está aqui mais para contar essa história para nós, porque sucumbiram, né? A ditadura que foi, inclusive, patrocinada pelo capital estrangeiro, pelos americanos, e a gente vê muita similaridade com esse momento turbulento que a gente está vivendo hoje. Então,
Isso é muito importante para que a gente esteja atento e vigilante. Eu participo de um coletivo, de alguns coletivos, um é da RENOSP, que é a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública, LGBT, e a Comissão da Verdade tem um capítulo à parte só para tratar das violações de direitos contra a comunidade LGBT durante a ditadura militar, né? Porque em toda ditadura, os grupos mais vulnerabilizados são os que mais sofrem com toda sorte de opressão, de arbítrio, de truculência. E participo do coletivo dos policiais antifascismo também, que exige exatamente isso, que as nossas polícias elas se desvinculem das Forças Armadas enquanto forças auxiliares, porque o militarismo nos desumaniza. O militarismo nos desumaniza. Então, tudo isso precisa, mais do que nunca, ser colocado, todo esse debate precisa ser feito, ser colocado na ordem do dia, principalmente no concernente à segurança pública. É importante a gente reafirmar sempre que nós só batemos continência para a justa luta socialista e dos combates justos às opressões, a todas as opressões. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal, deem sugestões de temas para que a gente possa debater e vamos nos mobilizar nas nossas cidades, nos nossos estados, para reverter esse momento reacionário que a gente está atravessando.